Bem-vindos, bem-vindas ao Elas por Elas e Delas. Gente, olha só isso. Bom, primeiramente, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu não tô falando no microfone agora. Aê, eu estou me ouvindo bem longe. Meninas, meninos, este é um podcast pro lado feminino, mas homens devem assistir, porque a gente dá muita dica, a gente fala muita coisa e tudo é válido para esses homens também hoje em dia e para as mulheres. Amor da minha vida, Lu, saudade de você. Hoje eu estou gravando sozinha, sem a minha casca de bala, A Lucinéia, beijos, ela tinha um compromisso hoje, mas na hora que a gente viu que não dava certa agenda, mandei um WhatsApp para essas meninas que estão aqui comigo, que estavam lá no meu aniversário e prontamente toparam. Vou até dar um geral aqui, depois vou mostrar cada uma, tá? Ó, um geralzinho ali, ó, todo mundo. Aê! E, gente, ó, só para vocês saberem, o Elas por Elas e Delas não tem nada a ver com o tagarelante, tá? Então, isso tudo aqui... Vou colocar o geral de novo, ó. Vocês estão vendo essa mesa? Então, na hora eu falei assim, meninas, é o seguinte, o Elas por Elas tá começando, ainda não tem os patrocínios. Pra quê? Olha só isso, olha a mesa. Hoje a gente vai ficar muito bem aqui. Com certeza. Vamos ficar muito bem. Então vamos começar com esse podcast. O assunto hoje, nós entramos num consenso e decidimos alguns assuntos, mas vai deixar rolar, tá? As pautas são relacionamentos tóxicos, independência ou solidão, corpo fora do padrão, feminilidade na prática e o peso de agradar todo mundo. Vai ser mais ou menos isso, mas a gente vai deixar rolar. Simplesmente deixa rolar, tá? Então vamos apresentar as meninas. Deixa eu ver aqui. Do meu lado direito, olha eu querendo ser igual a do tagarelante. A nossa maravilhosa Ana. O pessoal chama ela de Aninha. Oi, boa noite. Do lado... Ela já veio aqui do rock, né? Do rock, gente. Eu posso até linkar todos os episódios depois. Do lado dela... Primeira vez! Oi, gente, tudo bem? A Giovana! Vim falar muito sobre... Até fez uns stories, um monte de coisa, né? Ela já mexeu na internet. Primeira vez, mas não será a última. Exatamente. Exatamente. Do lado... Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4... Aqui! Olá! A Lilian, nossa Eva! Vocês não entenderam? Assiste Quem estava no aniversário sabe. Quem estava lá no YouTube do aniversário sabe, entenderam? Vai lá ver, tem uns vídeos lá. Assiste lá. E por último, mas não menos importante, ela já veio aqui também no podcast, no início do início, a Maiara. Olha isso só, aí, gente. Ela está combinando batom com a blusa. Olha que linda. Vim para causar. Vim para causar. Gente, é o seguinte, eu tô com medo delas. Juro que eu tô com medo. Falei, por favor, meninas, vamos. Várias dicas antes de começar. Vamos, calma. Já me esquenta da língua aqui. Gente, eu tive que falar, calma, vamos deixar pro podcast. Bom, qual vai ser o assunto inicial hoje? A gente já começa com aquele primeiro lá, que seria relacionamentos tóxicos? Bora. Bora. Vamos falar. Alguém já sofreu isso aqui? Eu já passei na pele com um Quer puxar aqui? relacionamento tóxico, Então, peraí. gente. Só não pode dar nomes, a gente tenta evitar, tá? Mas se você quiser dar nomes... Sem nomes e sem print? Amiga, não vai dar pra te defender. A pessoa tinha ciúmes até do meu pai. Nossa! Depois que minha mãe faleceu, tava com ele e tinha que dar mais atenção pro meu pai, né? Lógico. E ele começou a ter muitos ciúmes. Meu pai brigava com ele e falou assim, ó, a base do relacionamento é a confiança. Você tem que ter confiança nela. Ele tinha, assim, todas as senhas dos meus celulares, não podia pagar uma conversa, e, assim, praticamente 24 horas me controlando. Mas graças a Deus, dei um pé na bunda e... Deu pé na bunda pra resolver o problema. Nossa, e deve Já ter resolvi. sido super difícil, Vamos né? pular próximo. Deu pé na bunda. Foi. E deve ter sido super difícil esse pé na bunda, porque o relacionamento tóxico... Assim, eu sofri muito. As amigas, assim, sempre falando, não, ele tá te sugando. A luz, né, a minha estrela,
Mas assim, ficou apagada. Eu não tinha, eu não tinha vida, não tinha. E você tem, tipo, uma foto. dependência emocional. Deve ter sido muito difícil essa força. Nossa, mas assim, sabe? Eu era tudo. Praticamente 24 horas me controlando. E assim, eu não tinha a força. Aí foi trabalhando isso, aquilo. Depois disso, nossa, minha vida, assim, deu uma guinada de 180. Porque 360 volta de novo. Ah, legal. Então, assim, subi, entrei na dança, assim, então tô na ativa aí também. E, assim, só alegria agora. Deixa eu fazer uma pergunta, amiga. Você acha que na época do relacionamento você tava bem com você mesmo ou não? Porque o que acontece? Quando a gente tá num relacionamento tóxico, eu acho que um pouco, às vezes, a gente tá com algum problema com nós mesmos. O que você sente de diferente? Eu não enxergava o que estava sendo, né, essa coisa. Eu não enxergava. Não Assim, via e como tudo tóxico. que eu podia fazer, eu fazia. Ele é praticamente o gigolô. Porque assim, eu bancava, praticamente. Eita. As baladas. Outra assim. pauta. Já vamos pular dessa, vamos pular outra pauta. Não, mas o que eu acho que, assim, super entendo o que a Aninha tá falando, é porque eu também já me envolvi, tanto em relacionamento com homens, mas também, assim, o relacionamento tóxico cabe em vários contextos, né? De trabalho, de amizade, de família. E o que eu acho que a gente mais deve pontuar é que quando estamos dentro, eu até tinha te fazer essa pergunta, quando foi o despertar que você percebeu, que você conseguiu sair? Porque é muito difícil pra gente que tá vivendo aquilo, todo mundo em volta às vezes percebe, ou às vezes percebe uma mudança, mas não sabe o que tá acontecendo, porque às vezes a gente não leva isso pra frente, pras outras pessoas. E é muito difícil, né? A gente reconhecer, conseguir sair. É muito difícil esse contexto. Assim, eu não tinha ciúmes. E ele tinha total ciúmes. A única crise de ciúmes minha, ele falou assim, eu quero terminar. Eu falei, tá, vamos terminar. A gente era noivo já. Tava noivado já, de 8 meses. E terminamos. 10 dias depois ele tava com um relacionamento sério com outra. Então, 3 meses depois ele largou dela por mensagem e me procurou. Nossa, Sim, nossa. por mensagem e me procurou. Virou moda? É regra? Isso há 5 anos, Nossa, 6 voltou anos a atrás. moda. 6 anos atrás. Ai, Me procurou, só que estava no aniversário com as amigas. Falei assim, eu não vou sair hoje. Estou aqui curtindo minhas amigas. Final de semana a gente conversa. E isso acabou. Assim, e nesse meio tempo, a namoradinha dele estava no Tinder. Não. E chegou o print na minha mão. Eu peguei e mandei pra ele com a simples palavra: eu nunca te traí, mas a sua namorada tá no Tinder. E mandei o print pra assim, seu corno, tudo maiúsculo, negritado, tudo que é coisa. Eu tive esse gosto de palavra. Assim, a gente não é vingativa, né? A gente Não é provas. São fatos e provas, então a gente Eu sou vingativa. O que foi mais, Eu sou vingativa, Assim, rancorosa. nesse meio tempo, a criatura ainda veio com a maior cara de pau mandar mensagem: eu quero aliança. Quero aliança. Nossa! Porque a aliança tava comigo. Aninha, você já trouxe 59 temas pra gente conversar. Eu peguei e falei assim: você quer a tua aliança, querido? Vai lá na represa, contrata uma equipe de mergulhador que tá lá no meio da Você represa. jogou, você não vendeu. Ela fez um despacho, assim, pra levar, né? Mas isso não, a aliança estava guardada. Bom. A aliança estava guardada e eu fiz um bom dinheiro com a aliança. Às vezes ele não sabe. Ele não sabia, agora ele vai ficar sabendo. Vaca, eu quero dinheiro. Eu não tenho mais contato com ele, então não vai ter nem. E assim, o relacionamento tóxico também, ele não envolve só os ciúmes, né? Tem muitas outras coisas que às vezes não tem os ciúmes, mas tem outros contextos, né? Te afastar de pessoas, ou então às vezes tudo ser em torno daquela pessoa. Perdi todos os meus amigos por conta dele. De chegar de ligar pra colega meu, eu falei assim: não quero mais que você fale com a minha
mulher. Nossa, mas ele, assim... Ai, desculpa. Não, Ele até era, assim, era muito claro, né? Assim, as coisas. Porque normalmente vem sinais muito discretos. Pela beirada, você não vai como se fosse uma percebendo, né? proteção, Não, vai te ele era envolvendo, bem- ocupando ele todo o era bem- tempo. E quando você vê, você tá só no mundo daquela pessoa. Sim, foi Fora a assim. culpa, né? Tem Só muitos ainda que colocam a culpa em barzinho, você. sim. Eu não né? pude mais pra nenhum barzinho, nada com ele, porque ele era briga. Na certa. Eu vou falar Então a gente preferia ficar assistindo uma Netflix em casa, uma coisa assim, bem. Pra não ter dor de cabeça. ter E mesmo, briga, assim, né? e mesmo assim tinha dor de cabeça. Gente, eu vou falar o que eu acho sobre isso, porque eu também já tive um relacionamento tóxico. E o que eu percebo? O cara, quando ele age assim com a gente, é porque ele se sente com medo. Por exemplo, eu sempre tive minha profissão, sempre fui independente. E quando o cara, às vezes, vê que você é um pouco mais que ele quer fazer o quê? Jogar no teu psicológico. Então, por exemplo, se você tá numa fase ainda que não tá bem, o que acontece? A gente tá com alguma insegurança, aí começa a se relacionar, e ele perceber isso, é aí que ele vai começar. Porque você fala, achei uma pessoa. Aí o que acontece? No começo ele se mostra seu príncipe, te dá segurança. A hora que ele percebe que você é dependente dele e você tá se entregando, aí ele começa. O que eu percebi? Eu tive um relacionamento, eu não estava bem nessa época, e eu acho que com certeza ele percebeu. E eu sendo a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou, tenho minha profissão, tenho minha casa, super independente, tá? Eu fiquei refém desse relacionamento. O cara não tinha nada. Tinha uma titãzinha na casa dele, tipo assim. E ele acabou comigo. E eu não conseguia sair daquele relacionamento. Eu achava que era normal, que eu era culpada. Ele fazia eu me apagar de um tanto que vocês não têm noção. Então, assim, tudo que eu tinha, eu não conseguia ver brilho. Por quê? Ele foi dentro do meu psicológico, ele pegou na minha insegurança que eu tava no momento. E aí, o que eu percebi de tudo isso, eu levei de experiência. Quando o cara age assim com você, o problema é ele. Ele é o traumatizado. Ele que A tá com insegurança problema. é dele. E isso, ele tem assim... Morre de medo de você ser mais que ele não é nada. Entendeu? Porque o que eu percebi na época? Ele via que eu tava muito insegura, eu tava com um momento que eu tava deprimida. De vez ele me ajudar, o que ele fez? Ele via... Parece que ele via, assim... Aproveitou da sua fraqueza. Isso, em prazer em me deixar mal. E foi quando eu vi que eu tava assim, todo mundo me avisava, a gente não consegue sair. A gente parece que fica cega. Só que aí eu fui procurar ajuda, eu fui pro psicólogo, conversei muito e vi que eu estava num relacionamento abusivo. Que a pessoa realmente era um cara escroto. E eu, com a pessoa que eu sou, eu tava deixando me levar por isso. E aí eu consegui, assim, mas demorou. Mas foi com muito custo eu consegui ver o meu brilho, quem eu sou. E sair desse relacionamento. Mas é muito difícil quando a gente realmente tá se envolvendo com esse tipo de pessoa. Porque ele meio que bate, vamos dizer, né? Bate, faz carinho, sabe? Não, e o começo... Morde a sopra? Isso. E assim, eu também já tive, e até mais de um, assim, começava a me envolver e conseguia identificar, sabe? O que eu percebo, que eu acho que é comum, o que vocês acham também sobre? No começo são muito bons ouvintes, então aí ele consegue fisgar um ponto seu, né? Uma ferida sua, e um ombro totalmente amigo, acolhedor, naquela única ferida. Mas num curto período, porque depois tudo é em volta da pessoa, tudo gira no mundo dela, nada seu mais é válido, nada seu mais tem brilho, não se envolve nas suas coisas, não é participativo nos seus projetos, nos seus ambientes, nas suas amizades na sua casa, pelo contrário, tudo te tira. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele vê que você é uma pessoa que tem muitos amigos, a família gosta muito de você. E esse tipo de cara que faz isso, se você perceber, ele não tem nada disso. Ele não tem amigos, é uma pessoa solitária. E esse cara que eu tava me envolvendo é realmente isso. Ele não tem amigos, nem a família não dá apoio. O que ele queria? Ele queria que eu me afastasse de todo mundo e ficasse igual ele. Então, quando alguém estiver passando por isso, vocês têm que ver os sinais. Peraí, o cara não tem amigo, o cara não tem apoio familiar e ainda tá me tratando mal. Porque que acontece? Parece que começa a ser um vício. Ele te trata mal e aí depois ele vai lá e te enche de presente, de carinho. E aí parece que você fica viciado naquilo. Mas assim... Se sente culpada também, né? Eu acho. Exatamente. De tipo assim, será que eu não tô viajando? Isso, eu me culpava muito. Eu falava assim, será que eu fiz alguma coisa de errado? E no fundo, eu acabava às vezes falando assim, a culpada é eu mesmo, né? Sou muito assim, bocuda e tal. Mas na verdade, ele tava me comendo meu psicológico. Não, mas assim, meu pai também, ele me protegeu muito, assim, é pai, né? Quando a gente se separou,
Ele, assim, meu pai, ele é advogado, tava vendo uns processos pra ele. Por isso que você Né, vendeu de aliança, filha, né? Ele é advogado, você sabe estar verdade. protegida. Meu pai. Aí, ele pediu os documentos, meu pai foi pegar, coisa que não pode, né? Eu tinha pego os documentos dele. Meu pai ficou uma fera comigo. Aí eu falei assim, eu peguei porque tá me devendo. Pera aí que eu vou resolver. A outra advogada. Ligou pra ele, falou assim, vamos conversar no posto, eu vou te devolver teus documentos. E chegou, assim, depois ele me contando que catou pelo colarinho dele, meu pai catou pelo colarinho e falou assim, tenho filha, viúva, filha desquitada eu não vou ter. Nossa. Se você judiar da minha filha, vou até o inferno atrás de você. Ó, isso aí, hein? Ele todo foi contar pro pai dele, né? Ah, o pai dele fez assim, mas se ele fez certo, a minha filha também tinha feito a mesma coisa. Olha só. 3 meses depois a gente voltou. Acabei de voltar, né? Aquela coisa. Ele falou assim: eu entrei no outro relacionamento pra tentar te esquecer e não consegui. Só que aí eu comecei a dar, assim, no meu modo. Eu vou, assim, quer sair? Tá, eu pago, vamos sair. Eu pagava, bancava. Depois, 9 meses, eu assim, quer saber uma coisa? Tchau, não quero. Assim, E a minha madrinha de dança falou assim: você não sabe falar não pra ele. E eu não sabia falar. Eu não falava não. Aí agora já, outro nível. Quem quiser estar comigo vai ter que entrar na minha dança. Isso Literalmente. mesmo, amiga. Literalmente. Mas, ó, a gente às vezes passa por isso e é um aprendizado. Então você não pode se julgar. Às vezes, nossa, porque a gente se julga muito. Porque eu errei, não devia ter agido assim. Eu super entendo. Mas isso serve pra gente não cometer os mesmos erros. Quando a gente passa por um relacionamento abusivo, eu acho que isso marca tanto a nossa vida, a gente não esquece. E quando a gente começa a ver homens agindo dessa forma que a gente passou, a gente não consegue cair de novo. Eu, pelo menos, nunca mais caí. Também não. Eu também. Nunca mais. Ô, Lilian. Olha só. Vocês não sabem a fala que eu ia falar. Que é você, gente, nessas horas até que a gente precisa de um homem. Não, amiga, a gente já se virou. Não, Mas alguém passou por isso? De relacionamento tóxico? Não, eu, Sabe? graças a Deus, não. Nunca passei, Tranquilo. mas acompanhei muitas amigas e, assim, é o que eu falei, é muito difícil elas enxergarem. Então, assim, muito válido a experiência de vocês. E vocês, mulheres que estão assistindo, perceba sinais, porque não é Sim. normal. Não é, ele porque ele me ama demais, por isso que é muito ciúme. Não. Porque... Não, gente. Quem te ama quer ver você crescer, quer ver você voar. E ele admira isso em você, entendeu? Ele quer que você seja empoderada, que você seja maravilhosa, que você seja incrível. E você é. Não deixe um homem diminuir você. Isso mesmo. Eu falei que esse podcast hoje ia bombar. Elas ainda começaram a tomar vinho. Sabe o tagarelante que eu dou chopp pra galera? Tem um motivo de eu dar chopp pra ele. Você acha que eu sou tão boazinha assim? Mas hoje o vinho foi por conta delas. E aí agora eu não bebo, então deixa. Eu sou sóbria. Só é chique, vamos beber nessa garrafa. Só as duas, só G. Ó, vamos pra próxima pauta. Independência ou solidão? Quer ir pra essa ou quer ir pra próxima? Pode ser isso. Pode ser. Pode ser. Alguém quer discutir isso? Independência ou solidão? É um tema muito falado, né, hoje Quem em que foi que dia. escolheu esse tema? Eu escolhi porque então- tem muito a ver comigo. É um tema que eu abordo. Antes que disso, você me passa uma torradinha. Só você tomar uma taça de vinho. Ó, todo mundo fala assim, Vanessa, você bebe? Eu falo assim, eu não bebo porque eu já sou louca o Ela suficiente. falou, não, se eu tomar, não vai prestar. Eu falei isso pra ela, gente, se eu tomar não vai Se eu prestar. tomar, eu vou trabalhar com nomes. É melhor eu não trabalhar com nomes hoje. Eu escolhi esse tema porque faz parte muito, assim, da minha rotina, da minha vida. E é um tema que eu venho trabalhando muito no meu círculo de amizade, nos meus movimentos, palestras, network. Porque é uma questão hoje do mundo atual, que é diferenciar a independência, a solitude da solidão.
E olha só como é um círculo e cai em tudo. Quando a gente fica dentro de uma solidão, a gente cai em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, porque tudo isso faz parte de uma carência, que você não se encontra, você não sabe quem você realmente é, e aí você fica dependente de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa para você ser, para você existir, para você trabalhar, para você fazer qualquer coisa. Só que essa pessoa pode usar isso contra você. Então, o mais importante é você se identificar, você se autoconhecer, suas potências, suas fraquezas, para que você consiga ser completa, né? E a outra pessoa venha para acrescentar, para estar junto, para te ajudar. Porque nós, enquanto mulheres, ajudamos muito o nosso parceiro, né? Isso já é um instinto da nossa parte, ajudar o nosso parceiro. Então, por que vamos ter ao nosso lado parceiros que nos diminuem? Não faz sentido. Melhor ficar sozinha, mas ficar sozinha não é ruim. Por quê? Não. Se você se conhece, não é ruim. Exatamente. O ficar sozinha também é saudável para exatamente isso que você tá falando, da gente se conhecer. O que eu gosto? O que eu quero encontrar? Porque quando a pessoa tem aquele jeito de arrumar um relacionamento, depois termina, arruma outro, fica com outro, acaba também caindo em vários relacionamentos abusivos, homens que às vezes só quer te usar. Então a solidão é necessária. Eu acho necessária, porque quando você tá viciada assim, eu não sei o que eu gosto, fico com um, fico com outro e acaba se magoando muito, é necessário ficar sozinha pra você se conhecer e saber o que parceiro que você quer ficar na sua vida. Mas assim, conhece aquele ditado? Antes só do que mal acompanhado. Exatamente. E você falou uma palavra muito forte, que cabe muito no contexto, viciada. Por quê? Às vezes, muitos relacionamentos despertam na gente a dopamina. Sim. Que é aquela adrenalina. Inclusive, a insegurança. Ele vai me responder, que hora que ele vai me responder? Não vai... Isso tudo é uma dopamina jogada em você, que a gente não percebe, mas é um hormônio ali desenvolvendo isso em você, exatamente, que causa um vício, que causa uma dependência, que te atrapalha em toda a sua rotina. Tem pessoas que atrapalham em rotina de higiene pessoal, né? Sim. Que ela fica totalmente dependente, que ela não consegue sair da cama enquanto ela não recebe uma determinada mensagem. Eu conheço gente assim. Não vou falar quem é. Não vamos dar nomes hoje. Então... Dá umas taças de vinho aí. Você se autoconhecer, se autodesenvolver, estar plena sozinha, conseguir tomar decisões sozinha, não depender, né, de outra pessoa. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente também sobre agradar todo mundo. É você se colocar numa posição não de ser aquela individual, que tá muito também na moda aquela, tô com preguiça de sair, tenho preguiça de conhecer gente. Eu, às vezes, uso essa fala, mas ela não é real. Eu não tenho preguiça de conhecer gente. A única coisa é que hoje eu me conheço e eu sei quem eu quero conhecer. Eu sei que tipo de pessoa eu quero perto de mim. Então, é essa a diferença. Não é assim que, eu sou a chata, que eu não quero conhecer ninguém. Nossa, eu quero ficar na minha bolha. Você é chata. Aquela... Esses dias você é muito chata. Mas às vezes é até vista como chata. Entendeu? Aí aqui sempre fala não, aqui nunca pode, aqui nunca vai, aqui só trabalha, aqui não sei o que lá. Mas é melhor, você tá mudando a tua vida, evoluindo. Entendeu? Mas isso que você falou faz todo sentido. A solidão não deve ser vista como uma coisa ruim. Tem muita gente que fala, mas você tá sozinho, não tem ninguém. Não é vergonhoso isso. Não. A gente tem que, na verdade, usar esse momento de solidão, se você acabou de sair do relacionamento, pra refletir o que você passou naquele relacionamento. Porque se você entra em outro, você nunca vai refletir, eu tava num relacionamento abusivo. O que eu passei? Você sempre vai cair num looping assim. Tem gente que fala, mas eu tenho o dedo podre, mas não é o dedo podre, porque a pessoa não parou pra ficar sozinha e curtir a sua própria companhia, porque a solidão nada mais é do que você se autoconhecer, ter um momento só com você, porque quando você está bem, você vai conseguir arrumar parceiros melhores, porque você vai saber o seu limite, o que você vai aceitar. Porque na época do meu relacionamento... Isso serve pra mim mesmo. Na época do meu relacionamento abusivo, eu não sabia... Eu não me respeitava. Então eu deixava uma outra pessoa gritar comigo. Eu deixava uma pessoa me xingar. Eu falei, mas peraí, cadê meu amor próprio? Entende? Então, é melhor você estar sozinha do que com alguém que vai fazer esse tipo de coisa com você.
E também, você para de testar, né? Isso. Essa questão de, tô num relacionamento aqui, tô ali com outra pessoa, tô que é não sei o mais seletivo. você para de testar, porque não precisa testar. No começo eu já identifico, entendeu? Não vai ser pra mim, não tá Porque você naqueles evoluiu. critérios que eu quero pra mim. E não é porque o outro é menos ou mais, é simplesmente porque é diferente daquilo que eu quero. E todo mundo tem o direito. Porque você, nesse seu momento de estar sozinho, você refletiu tudo isso. Sim. Se você tivesse emendado um relacionamento no outro, porque às vezes tem amigas que falam, ai, mas você vai ficar pra titia. Ai, porque você tá sozinho, tem que arrumar um boy. Não, se você ficar desse jeito, você vai ficar uma pessoa totalmente dependente de outra. Eu já tenho um negócio pra isso. Eu mudei recentemente e aí agora eu tô na paz. Ai, que delícia. Eu saí de alguma coisa meio assim, aí hoje eu escutei uma frase assim. A pessoa vai lembrar. Não me quebra, não. A pessoa vai falar assim: Van, você é linda, você é empoderada, você faz as coisas. Você não precisa dessa pessoa. Não. Obrigada, viu, gente? Foi ela. Mas Não vou falar que foi gente, ela. maravilhosa. Aí, eu tô numa paz, porque eu mudei pro apartamento, o apartamento é tão gostoso. E aí, minha filha agora faz aniversário em julho, né? Eu tenho o meu gato, um gatão maravilhoso, meu persa, o sangue. E a minha filha falou assim, mamãe, eu quero outro gatinho. Então, acho que eu vou dar um presente pra ela, vai ser outro gatinho. Porque eu sou apaixonada em gato. E sabe quando tá aquela paz? Eu falei assim, gente, eu vou ser a tia dos gatos. Virei a tia dos gatos. Tia do gato. Você é a tia dos gatos. Mas eu tô tão gostosa comigo mesma, assim, aquela paz, eu olho pro meu apartamento, tá ficando... Sabe quando você arruma as coisas, você curte o teu seu bichinho, jeito. curte a filha... Eu tô nessa agora. Você saiu da solidão pra solitude. Exatamente. Eu tô plena, assim, tem carência? Tem. Assim, É normal. Tem hora, é normal. Mas assim, a carência, você mesmo pode se resolver. Com os brinquedinhos. Ó, já vou avisar, teve? A Gláucia veio aqui no primeiro episódio. Beijo, Gláucia. E ela trouxe uns toys pra brincar aqui. Então já assiste lá o primeiro episódio. Ela trouxe uns brinquedos, deu umas dicas. Deu uma flor, sabe? A gente tem essas opções. Mas a minha carência é carência de tipo assim. Não é nem nesse departamento. Não é nesse departamento. Esse departamento a gente se resolve. Mas é naquele departamento de alguém escutar, de colo, de assistir um filme junto. Mas nessa sua evolução, você já consegue entender que também não é qualquer pessoa que você quer pra te escutar. Não. Você tem uma lista de amigos, mas nenhum tá ali, talvez. Nenhum tá ali, entendeu? Então, não, mas não tem mesmo. Exatamente isso. É a seletividade que começa a mudar, começa a evoluir. E cada um está no momento, né? Fala assim, nossa, como agora ela é a nossa, super, né? Aqui não se mistura mais. Não é sobre isso. É que cada um tá no momento e a gente tem que procurar pessoas que estão no mesmo momento. Pra gente não se diminuir. Amiga, eu acho assim, a vida é tão curta pra gente ficar com alguém que não sabe nem o que quer. Então é melhor você ficar sozinho, aparecer um que quer ficar com você, que sabe o que quer. Não, duro que eu cheguei naquele ponto da minha vida que eu já assisti um filme, minha filha tá assistindo bastante comédia romântica. Falou, mamãe, que filme você fala pra assistir? Eu falei assim, o casamento do meu melhor amigo. Eu não sei, não. Bom, eu não lembro. Aí, na hora que acabou, que o cara ficou com a mulher, falou assim, isso não existe, que bosta, que mentira! Não existe esse negócio, porque eu casei cedo, com 21 anos, fiquei casada há 23 com uma pessoa. Aí depois saí do casamento, me divorciei. Tive, assim, os meus affairs. Recentemente saí de 3 meses, foi pouca coisa. Mas eu falo, gente, não existe esse negócio, felizes para sempre. Pelo menos, eu acho que a minha tampa da minha panela já morreu. Não sei. Eu falo assim, gente, onde tá a tampa da minha panela? Deve estar em outro país e nem passaporte eu tenho. Mas A tampa da minha panela. não é o príncipe encantado que salva, e sim a amiga. Eu escutei hoje falando assim, não sou panela, eu sou frigideira. Então eu devo ser frigideira. Ô, amiga, não é. É que Eu sou hoje em frigideira. dia, deixa eu falar um negócio pra você. Não, Van, não pensa assim. Tem hora que dá uma desanimada. Eu vou contar uma história, você falando de frigideira. Lá. Eu sempre fui muito independente, né? Desde pequena, eu era muito independente. Pra vocês terem uma ideia, eu desde pequenininha, eu queria amarrar meu cadarço, eu queria fazer tudo. Eu não queria que me dessem banho, desde pequenininha. E assim, a minha avó, né, gente? Queria que eu arrumasse cama, que eu servisse uma mesa, que eu cozinhasse. E ela falava, Maiara, você tem que fazer isso, porque isso é coisa de menina. Desse jeito você não vai arrumar ninguém. E eu falava, ai, vó, eu não quero. Até que um dia ela virou e falou assim pra mim, quer saber? Nem toda panela tem tampa, você é uma frigideira. E a
frigideiras de hoje em dia tá vindo com tampa. Né? Mas, ó, eu achei alguém. Então, assim, falando, isso é muito legal, porque eu entrei nesse assunto pra Então dizer... a tua frigideira tinha tampa. Tinha, porque quando você encontra uma pessoa que te aceita do jeito que você não tem que caber na vida dela e nem ela caber na sua, isso dá certo. E assim, eu sempre fui a favor da independência, mas aqui eu quero falar um caso polêmico. Ui, adoro. Gente, a gente sempre precisa de alguém. Sabe, meu marido falava isso pra mim quando a gente namorava. Você precisa sim. Você não é independente, não. Todo mundo precisa de alguém. Se você hoje ficar doente, você não vai precisar de um médico. Se você precisar ir de lá pra onde precisar de um Uber, você não vai precisar? Sim. Você não precisa de uma amiga pra desabafar? Gente, a independência não pode ser também de uma maneira que a gente fique focado nisso, entendeu? A independência, ela tem que ser de uma maneira do autoconhecimento, que vocês falaram. De saber quem a gente vai ter nesses momentos, isso. né? Não aceitar qualquer coisa. Mas saber que você precisa. você precisa sim de uma pessoa, um ombro amigo, uma pessoa pra te acolher, uma amiga, igual a Van comentou. Então, assim, a independência... Um gatinho. A independência é boa, mas eu acho isso, gente. Eu acho assim, todo mundo precisa de alguém. É só você encontrar a pessoa que ame você do jeito que você é. Bom, Deixa eu mandar só um recadinho. O tampa da minha frigideira. Se você usar as redes sociais pra procurar a sua tampa, eu também é isso que vou reivindicar. Nossa, não. Moro em São José do Rio Preto. Não pode ser aqueles app de relacionamento. Não, eu nem tô Porque naquilo. assim, só tem Amiga, lixo ali. tem que arrumar. Não, tampa da frigideira da Van. Eu sou Se palhaça de pronuncie. hospital. Identifique-se, pelo amor de Deus. Ó, sou palhaça de hospital. Eu sou legal. Tenho um coração que Que não olhos é claros, meu. apaixonantes. Adoro filmes. Sou independente. Dirijo. Tenho um gato. Não pode ter alergia a gato. Tenho uma filha que é guarda compartilhada, de 15 anos, né? Que é pequena. O que mais? Não ronco. Isso é importante. Não ronco. O que mais? As outras coisas você vai descobrindo. Gosto de rock. Gosto de rock. Ó. E, por favor, me encontra. Isso aí. Não é possível que Não um é possível que nesse podcast eu vou nacional e internacional não vai aparecer. Amiga, vai ser internacional. Eu tô profetizando aqui, pelo Profetiza. amor de Deus. tampa da minha panela, da minha frigideira. Europeu, ó, altão aí, ó, profetizando. Ó, se eu achar a tampa da minha frigideira, eu trago aqui pra vocês conhecerem. Eu trago aqui pra Agora conhecer. vai chover, candidato. Ou eu vou arrumar realmente um gatinho, vou comprar um outro gato persa e vida que segue. Ô, Van, você sabe que, assim, dos contextos que você tava falando, duas coisas eu já escutei. Que? Escutei de homens, de parceiros, que eu escutei. Primeiro que, sobre Príncipe Encantado. Sobre aí o que você procura é um filme. O que você quer é uma novela. Eu falo, sim. É bem próximo disso que eu quero. E se você não consegue me dar, é isso que eu Gente, quero. Eu vou falar, vou falar aqui. Vou porque falar aqui. Vocês conhecem o Cid, né? 50 mil bandos, não sei. Gente, ele, ó, Famoso. eu penei muito, mas ele é um príncipe. Gente, ele arruma a louça, arruma a casa. Eu sou testemunha Ela porque a gente viu. ligou pra ele durante um podcast, ele estava lavando louça. Isso mesmo. Isso, eu tô falando isso porque eu sempre achei que eu nunca ia achar um boy assim, um marido que fosse bom comigo, romântico, me dá flor. Todo mês ele me dá flor. Não faz propaganda, tem um monte de gente Não. assistindo. Amarrado. Ela tá fazendo propaganda, ele ainda tem outras qualidades. Não trai, ela Sim. não tá desconfiança nela, frustração. Gente, então assim, calma que vai vir a pessoa certa na hora certa. Eu não tava esperando nada, ele apareceu. Eu falei assim, ó, foi jogado, gente. Outra coisa que a Van falou e que eu escutei. Você é muito autossuficiente, você consegue tudo sozinha, fazer tudo sozinha. Então não faço sentido na sua vida, porque você não precisa de mim. Eu falei assim, se você acha que o peso que você tem na minha vida é só esse, realmente não dá certo. Realmente pode seguir seu rumo, eu sigo o meu. Porque não é sobre isso um relacionamento amoroso. É igual a gente falou antes. O prover está também ligado ao financeiro. Mas não é somente o financeiro.
né? A gente espera que um homem provedor tire também da gente essa carga de financeiro, porque a gente, por outro lado, traz outro papel, né, da mulher. Se não começa a inverter, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, está ligado um homem, né, um parceiro que a gente espera, está ligado também ao financeiro. Mas não é somente um financeiro. Sim, mas não é financeiro. Mas hoje em dia, a gente estava até discutindo isso daí mês passado. Os homens estão muito princesos hoje. Querem, assim, é sério, querem que a mulherada que chegue neles, que a mulherada tome a atitude. A gente tava conversando, a gente tava num grupo de 5 meninas, 5 mulheres, e só levando bombardeada. Assim, a gente falando, mas falando mesmo. Eu virei pra ele e disse assim, ó, os homens hoje estão muito princesos. Ou princesos? Querem, assim, é sério, só Para que falta tá a feio. mulherada Para que que tá- pagar a conta. Não, eu brinco, eu falo assim, gente, esses homens hoje em dia usam mais gloss do que eu. Ai, meu Deus. Mas sabe por que eles estão agindo assim? Vou ter que falar, porque às vezes tem algumas mulheres que tratam o homem assim, e eu não concordo com isso. O cara fala, ai, não sei onde a gente vai. Ela toma a frente de tudo, faz tudo. Isso é da questão do que? Do outro assunto nós vamos falar. Da feminilidade. E é Então- por isso que a gente fala que tem que ver esse Não, mas negócio assim, da independência. Pra Exatamente. você Tá vendo como tudo tá perder interligado? Tudo tá A ligado. mulher é feminina. Mas não só Então, a gente Não vai precisa tomar. sim do homem, tá, gente? A gente precisa sim. É, quem é que vai abrir o vidro de Não, azeitona? Eu penso, é assim, Ué, é uma apesar coisa... que agora já vem saquinho, Cada né? um sabe, eu acho que cada um na relação, eu sou muito assim. Cada um na relação tem o seu papel. Então, por exemplo, eu sou casado com o Cid, ele sabe o papel dele e a gente não inverte isso. A gente conversa sempre, ó, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele, ó, pra você ver a diferença de um homem criança e do homem que é homem. Ele tem coisas que eu vou tomar à frente, ele fala, não, isso é eu que vou fazer, eu tenho que fazer. Ele não tem irmãos gêmeos, não. Dia, né, amiga? Por exemplo, eu quero ó, coisas Tem outro aí nessa família, gente? coisas assim, ó. Eu quero furar a parede. Eu tenho capacidade de furar a parede. Ó, pra você ver que você tava falando assim de independência. Eu tenho a minha independência, eu sei fazer as coisas. Sim. Mas eu vou falar lá, por exemplo, eu vou furar a parede. Ele fala, não, espera que eu vou fazer. É coisa que eu tenho que fazer. Ai, que lindo. Então, parabéns pra ele. sobre isso, a gente tem. Ele consegue fazer o papel dele e o meu. E isso no relacionamento é fundamental. Porque eu hoje sou mais feminina. E quando eu tava num relacionamento que os papéis estavam invertidos, eu me sentia, gente, horrível. Eu me sentia assim, capenga, eu me sentia pesada. Porque parece que a responsabilidade do relacionamento tava tudo em cima de mim. Eu acho que a gente podia entrar nesse tema, né, Van? Qual que é o próximo? E assim, não, eu tenho 3 temas ainda, gente. Deixa eu só completar um pouquinho sobre isso. Eu vou confessar pra vocês, é uma questão que eu tenho aprendido recentemente. Ó, o vinho fazendo efeito, Já amiga. tá, gente. O Aí, eu ar-condicionado coloco aqui. 17, ela com calor. Amiga, põe 15. Dá um recado pro marido, amiga. Você tomou vinho? Amor, eu tô chegando, hein? Você quer que eu mando aqui? O que eu tenho trabalhado muito em mim. Até porque quando eu escutei essa fala, eu tenho medo de me relacionar com você, porque eu sou descartável pra você. Você não precisa de mim pra nada, então a qualquer momento você simplesmente me descarta. Homem seguro. Exatamente. Só que eu sempre tive papéis de liderança, eu sempre conduzi equipe. Dentro da minha casa, da minha família, eu sempre fui a gestora, né? A que organiza as coisas, eu organizo o aniversário de todo mundo. Sabe, assim, eu sempre tomei a frente. Da minha natureza estar em um grupo e tomar a frente das coisas. Vocês viram aqui? Eu já vou arrumando a mesa, já vou ajeitando cada um onde vai ficar. E eu tenho que me controlar. Hoje, eu tenho que me controlar, por exemplo, se tem um homem por perto dele, carregar o pesado pra mim, dele abrir um vidro. Se eu tenho, por exemplo, eu tô conhecendo alguém e a gente vai fazer um passeio, eu tenho que me policiar pra eu deixar ele resolver e organizar as coisas, porque senão eu tomo a frente de tudo, eu organizo tudo. Isso fica natural pra mim, só que depois causa uma canseira que eu não consigo ser a mulher pra aquele cara. Amiga, eu me identifico porque eu sou exatamente igual ela. Por isso que a gente se deu bem. Eu sou assim. E quando a gente encontra um homem de valor, o que ele faz com isso? Ele não vai usar a gente, fazer a gente fazer tudo. Não, ele empenha você pra na sua profissão você continuar sendo essa pessoa, te empenha a ser assim. Por exemplo, faz mesmo, faz isso, aquilo. O que eu posso ajudar? Isso. Só que ele sabe o papel dele. Então, na hora que ele vê você carregando a sacola, o que ele fala?
Deixa que eu te ajudo. Eu quero levar. E é isso que eu aprendi no relacionamento com o Cid. Porque eu vim do relacionamento tóxico e eu não tava acostumada com isso. Do homem ter o papel dele, fazer as coisas de homem. E quando eu vi ele tomando a frente de tudo que eu queria fazer na frente, porque o outro relacionamento que eu tive, eu era tipo o homem da relação, gente. Era vergonhoso. Eu tinha que fazer tudo, buscar o cara. Eu tinha que buscar o cara na casa dele, no date, gente. Que vergonha. Entendeu? Então, quando eu conheci ele e ele é esse homem de valor, eu vi que eu posso ser eu mesma, eu posso ser a pessoa chata, como a gente tava brincando, ser a pessoa independente, só que ele tá do meu lado, ele tem e continua com o papel dele de homem, entendeu? E não vai me anular. Então ele não me anula e ele é o homem que faz as coisas, Com entendeu? certeza, eu tenho certeza que se ele for dar um depoimento com relação à mulher que ele tem do lado, ele vai dar um relacionamento igual a gente tá aqui, tipo assim, feliz por você. E com Sim. certeza os amigos vão identificar isso, porque ele vai ter uma mulher muito mais feminina do lado, Isso. que cumpre o papel e que entrega pra ele. Por exemplo, você falou, ele toca em 59 mil bandas. Se ele não tiver uma mulher, um homem que não tem uma mulher que sustenta o lado emocional, uma casa, um ambiente saudável, porque o sustentar não é o financeiro. Sim. Ter 4 paredes é uma coisa, ter um lar é outra coisa. Então, um homem que tem uma mulher também evolui. Olha só como as coisas ficam cada um no seu quadradinho. Porque, por exemplo, ele tem o trabalho dele. Quase a gente não convive, assim, no dia a dia, porque é muita correria. Mas isso que você falou é importante, porque eu sei meu papel também. Lá em casa, por exemplo, eu sei que tá cansado, então eu faço as minhas coisas, tipo, lavo a roupa, sem reclamar. Porque quando a gente também tá num relacionamento tóxico, que o homem suga, a gente não fica mais cansado de fazer as coisas. Com certeza, fica tudo pesado. Só que não, como ele faz muitas outras coisas pra mim, dá o conforto e tudo mais, essas coisas eu não acho ruim. Então eu lavo sim, lavo a roupa, arrumo a casa. Então, E ainda sorri, né? Exatamente, pra você ver como tem os papéis assim certinho do homem, sabe o que ele tem que fazer, a mulher fazer, e tá equilibrado a isso, a casa e a harmonia flui muito. Ó, que assunto que vocês querem? Tem 3 aqui ainda. É porque esse dá muito pano pra Dá. mão. Corpo Vamos mudar. fora do padrão, feminilidade na falar desse. prática. Vamos no corpo? Vamos. Do corpo. Foi tema de quem? Quem escolheu? Esse foi eu. Amar? Quer falar, Amar? Começar com você? Bem, vamos lá, né? Assim, o corpo fora do padrão, eu acho que hoje em dia, com esse negócio de Instagram, as pessoas se perderam ao natural. Então, assim, o que eu queria trazer pra você, mulher, que está aí nos assistindo? Sabe, outro dia eu até brinquei falando que não importa se você é P, porque você é princesa. Se você é M, você é maravilhosa. Se você é G, você é gostosa. Se você é GG, você é uma grande gostosa. E por aí vai. Usem a denominação que vocês quiserem. E assim, hoje existe uma cobrança para que a gente tenha um corpo padrão. E o que é padrão? Gente, não tem. Cada uma é linda exatamente como que é. Entendeu? Então, assim, esse tema eu escolhi que era para trazer aqui, para parar de ficar se inspirando em coisa de Instagram, porque aquilo não é real. Tudo As pessoas, Photoshop. claro, é Photoshop. As IA. pessoas vão Tudo ali, IA. Tudo IA. todo mundo vai tirar uma foto no melhor ângulo. É Entendeu? verdade. Ninguém vai sair aqui e vai postar uma foto com a gente, né? Não. E vai postar. Então, às vezes você cria que aquilo é o padrão e não tá no seu biotipo também. Por exemplo, eu sempre fui assim cheinha. Eu nunca vou ser uma P. Cavalo da princesa. É o cavalo da princesa. Por quê? Porque eu dou coice. Pois é. Então, gente, era isso. Eu trouxe esse tema, queria ouvir a opinião das meninas, porque as mulheres têm muita cobrança disso. Eu não, tá, gente? Eu já me aceitei. Eu me amo do jeito que eu sou, tá? Às vezes eu sou G e às vezes eu sou GG. Então, assim, eu tô gostosa de qualquer jeito. Arrasou, gata. A gente tratou no canal de podcast que eu tenho também, inclusive com uma especialista, né, uma psicóloga que trata, provavelmente vai lembrar da Julinha, que trata sobre isso, sobre distorção de imagem. E aí uma dica que ela dá, que eu tô lembrando aqui, quero até trazer pra vocês, se você for se comparar, compare com alguém próximo do seu corpo, próximo do seu biotipo. É igual ela falou, não adianta eu ser o GG me comparar com a P. A P é princesa e eu sou a gostosa, e tá tudo bem, cada um no seu quadrado. Então assim, se você ficar se comparando com aquilo que é impossível pra você,
A frustração vai ser totalmente da sua parte, porque o impossível é impossível, não existe, nunca vai ser possível. Você pode entrar no centro de estética, você pode entrar na melhor academia, fazer cirurgia e você vai voltar pro seu padrão. Só vai ter autocobrança. Uma coisa que eu tenho colocado, que eu trouxe assim para uma realidade também de aceitação, foi a questão das unhas nas unhas, cílios nos cílios, boca na boca, sabe? Assim, que eu venho trabalhando também em mim. Eu tenho que é hereditário, bolsinha aqui, eu fico incomodada, às vezes eu quero mexer um pouquinho, alguma coisa, mas assim, muito leve, não é nada que me atrapalhe de tirar foto, de fazer minhas gravações, que me impeça de fazer algo. Eu acho que é muito preocupante quando aquilo te impede de fazer algo, te impede de sorrir, te impede de aparecer numa foto com as amigas, de ir num lugar, de ir num clube, numa praia. Eu super concordo, porque eu nunca coloquei cílios, nunca fiz nada, gente. Eu me aceito do jeito que eu sou. E vou falar um negócio pra vocês. Eu pesava 140 quilos, não parece. Não. E vou falar, quando eu era bem gordinha assim, eu me achava maravilhosa. Nunca me achei feia. E sempre arrasei, sempre namorei, tive ficante, enfim. Mas por quê? Eu não me comparava com as outras pessoas. Porque dentro de mim, eu pensava assim, sempre e penso até hoje. Eu sou maravilhosa, eu não sou feia, e não é um corpo que vai me definir. Ótimo. Então, meninas, não fiquem se comparando. Você é linda do jeito que é. Tá aqui, ó. A gente tem que pensar no que a gente é. E a beleza, quando a gente trabalha isso dentro da gente, parece que a gente fica muito mais radiante. Eu recebia tanto elogio. Tem gente que fala assim, mas... Gente, o povo nem lembra de mim gordinha, porque eu mostrava, assim, tanta felicidade, assim, quem eu sou. E isso nunca foi um problema pra mim, porque eu trabalhava isso dentro de mim. Eu tenho tantas qualidades, agora eu vou ficar, porque eu tô gordinha em cima do peso. Gente, eu sempre me achei bonita. Eu fiz a bariátrica, foi por uma escolha de saúde, é diferente, não foi estético. Eu tinha problema de saúde e tudo mais. Mas assim, pra falar a verdade, não fez diferença nenhuma. Eu sempre arrasei e continuo arrasando. Você sabe qual é o meu medo nesse negócio, nesse ponto? Aí a geração, que nem a minha filha. Ficar comparando. Você tem sua filha, só nós duas temos aqui. Com certeza. Essa é meu medo. Porque assim, eu tenho uma cabeça diferente. Eu sei o que é Photoshop, o que é filtro. Eu não fico, aquela lá não tem celulite. Aquela não tem o quê? Sabe? Então, o meu medo nesse ponto é a minha filha, no caso, que eu lembro, essa geração. Eu trabalho bastante essa questão com a Manuela, da comparação. Mas eu falo pra ela... Ai, desculpa. Quer falar? Eu falo pra ela... começou assim, lá bem pequenininha, inclusive, quando ela pintava uma pessoa, por exemplo, de azul. E eu falava pra ela, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem ser azul, tá tudo bem ser... o marrom, né, que ela fala, a gente fala assim, você é da pele marrom, ou ser a pele branquinha, tá tudo bem ter o cabelo enrolado, tá tudo bem ter o cabelo liso. Então, fui sempre trabalhando isso nela, por questões de preconceitos, né, assim também, por questões de aceitação, dela entender que tudo é bonito, tudo é lindo. Somos 8 bilhões de pessoas, né, como que, assim, o que é bonito pra você, o que é bonito pra mim... São gostos, né? Então, assim, se eu querer me enquadrar no que é universal, não vai existir. Porque se a gente pegar aquela pessoa magérrima, ela ainda vai se comparar com uma outra bem mais magra. É incrível. A minha filha é magrinha e fica falando, ai, mamãe, eu tô gorda. Eu falo assim, mas eu vou te bater, cala a boca. Nossa! Mas é o tal do corpo padrão. Mas É o tal do corpo padrão, mas o meu medo é essa geração de agora. Da comparação, Da comparação. O meu medo, meu único Porque medo... foi o que ela falou, é o negócio da rede social, da foto do melhor ângulo. Entendeu? Todas nós. Os filtros, a gente tirou 50 fotos, eu ficava pra ela toda hora. Você tira outra? Por que você tira outra? Tem uma amiga minha que ela assim, eu não vou dar nomes, mas tipo assim, eu tiro foto, eu não tô nem aí mais, do jeito que eu saio, do jeito que eu... Aí eu olho, não. Teve um dia que eu bati umas 10, 12 fotos, não aproveitou nenhuma. E todas elas tava com a mesma cara. Gente, tava bonita. Não aproveitou nenhuma. De umas 13 fotos. É porque parece Mas, que assim, tem que vir com o filtro do Instagram. Né? A câmera dela não tinha filtro. beleza, um dia acaba. Beleza, um dia acaba. Assim, o peito certinho vai cair. Sim. Vai ter olheira mesmo. Então, assim, um dia vai acabar a beleza. Então, assim, se a pessoa for pro lado da beleza, mais pra frente vai estar com...
né, com uma caída. com uma Agora, caída. voltado aos homens que ficam selecionando, pra mim não é homem, gente. Isso é verdade. Ah, tem Ó, deixa eu esfriar. Você gosta de. Ó, Já dizem. Ó, eu vou você gosta de dar o bumbum. Ó, o tampa da minha frigideira é o seguinte: ainda estou bela, mas vai acabar. Mas eu sou simpática. Eu sou legal. Para que ela é gostosa, gente. Agora! Depois vai parar isso aqui, vai acabar tudo. Mas assim, eu não tirava foto sorrindo. Eu quase não conseguia falar. Porque na época da escola, era igualzinha a Mônica. Era o dente, assim, eu usei aparelho, então teve que serrar embaixo e serrar do lado. Porque, assim, era a Mônica escrita. Então, assim, todas as minhas fotos antigamente era séria. Olha só. Era aquela coisa assim, seríssima. A foto da colação do terceiro colegial. Todas as fotos. Porque eu tinha vergonha. Fui pôr o aparelho há 15 anos atrás. Então, assim, aí agora já tiro foto sorrindo, já falo mais, já brinco. A maturidade também. Ah, amiga, mas você vê que a pessoa que faz isso deve estar horrorosa também. Deus me ficar julgando a outra pessoa. Não. Quem é outra pessoa pra julgar, né? Na escola era Coelhinho da Páscoa, a Mônica. Assim, Aí você vai ver a pessoa é mais. Ó, eu odeio esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Quem julga o outro é porque não se ama. Que tem inveja do outro. Pra mim é isso, viu? Porque não tem dessa, igual você falou, de feio, bonito, de eu corpo, acho que é né? insegurança. Aí a gente volta Isso. naquilo. A pessoa precisa te diminuir pra Exatamente. se engrandecer. Se alguém precisa te diminuir pra se sentir melhor, sai fora. Não, arrasou, falou tudo. Do Pelo ambiente, de tudo. De tudo. De amizade. Ó, vamos para outro tema então. Feminilidade na prática. A gente começou, saiu e agora a gente volta. Quem escolheu? Não lembro, mas fui eu, não foi? Eu acho que foi. O último tempo é o próximo, fui eu, então só pode ter sido você. Bebedando Cadê? aqui, ó. O Cid? Cid! A amiga tá me bebedando. Aí ela pode falar com propriedade. Né? Ai, Graças a gente. Deus, conseguiu, né, viver esse papel. Sou uma princesa da Disney. Mas Sabe que às vezes... Não, porque essa princesa não tem. A Disney não tem. não, eu não tenho mesmo. Dá mais vinho pra ela, dá mais vinho pra ela. Sabe que às vezes eu falo assim, acho que foi tipo ontem, hoje que eu escutei sobre isso, porque, quebrou o chuveiro lá do meu escritório, né? Aí tive algumas ajudas, mas precisei ir resolver, contratar alguém e tal, que não sei o que lá. Aí eu escutei bastante assim, nossa, essa parte de querer resolver tudo sozinha, do feminino e tal. Às vezes, por exemplo, tem vários contextos. Às vezes não é que eu quero ser, às vezes eu preciso, Sim. entendeu? Então, tipo assim, o meu contexto hoje, eu já não tenho um parceiro, né? Então, eu preciso resolver. Aí eu tenho que ter uma dosagem, porque quando eu encontrar, quando eu estiver com alguém, eu preciso inverter. Isso é muito difícil pra mim. Assim, porque eu tenho que deixar de ser e fazer uma adaptação. Mas isso vai incomodar quando o homem é de valor. Por quê? Quando eu tava num relacionamento tóxico e eu tomava a frente pra resolver tudo, o cara que era princesa, igual você falou, adorava que eu fazia tudo, porque ele ficava gostosão lá e eu me fudendo, entendeu? Agora, quando o cara... Vai... Esqueci. Agora, quando o homem, ele, né, é um homem de valor, ele vai lá e vai fazer o que tem que ser feito. Entendeu? E vai dar uma brecada, ó, amor, deixa que eu faço aí, né? Porque eu sou igual a ela. Eu sou muito, assim, independente, quero fazer as coisas. Mas quando a gente tá num relacionamento, o que é que eu penso da feminilidade, né? É nessa questão mesmo de não inverter os papéis. E o homem, quando ele é de valor, ele se sente incomodado quando a gente toma a frente deles, entendeu? É diferente do homem princeso. O homem princesa tá nem aí. Agora, o homem de valor, ele fala assim, olha, amor, essas coisas sou eu que faço, tô me sentindo mal, mas não é porque você tá mais que ele. É porque ele quer te ajudar, ele sente prazer nisso. E quando a gente, às vezes, toma... sem querer, faz o que ele devia, e o papel dele, ele se sente assim, incomodado, porque ele quer, ele tem que sentir gosto em te ajudar, entendeu? Eu até brinco que hoje, assim, por hoje saber exatamente o que eu quero, eu até comentei com vocês, hoje eu vou sair, eu fico do lado da porta. Se não, enquanto não der a volta, não abrir a porta pra mim, eu não abro, não entro no carro, hoje eu fico assim, ó. Que eu já quero testar, já quero ver, sabe, assim, se vai ter iniciativa, se vai se tocar, se não vai... Aí se eu tiver que ficar insistindo muito, tem que ficar parado na porta pra ele se tocar, que ele precisa abrir pra mim, aí eu já não saio mais vezes.
Hashtag Eu saio fica só a algumas dica. vezes, é o teste, entendeu? Isso mesmo. Hashtag fica a dica, crianças. É o seguinte: tampa da panela da Ali. Hashtag fica a dica. Já começa abrindo o carro pra ter outros encontros, entendeu? É pra abrir a porta do Nem carro. vai evoluir. Então vocês já estão entendendo, né, como funciona. Mas assim, são adaptações que eu vou fazendo comigo pra eu poder me policiar. Mas assim, inúmeras vezes eu fico assim, vou pra fazer alguma coisa e paro. Sabe assim? Olha só, o quanto é forte da gente ir se perdendo e perdendo o nosso feminino, que às vezes, por exemplo, se alguém propõe alguma coisa pra mim, organiza, me chama pra jantar, alguma coisa assim, eu fico incomodada. Eu tenho que respirar, assim, colocar isso no meu psicológico, porque parece que me incomoda de eu não ter sido a pessoa que organizou isso. É muito difícil, é muito difícil. Mas eu acho importante a gente ter essa feminilidade, por quê? Não, o importante é só... Não, eu falo Eu pra nós. Eu quero voltar, eu não quero ser a Xena, não quero ser a guerreira Xena, eu quero ser a Rapunzel. Que toda... Não, mas eu tô falando assim, é importante a gente se forçar, às vezes, dar uma brecada, por quê? Pra gente também fazer um teste. Será que aquele homem vai tomar certas atitudes? Porque se a gente fazer tudo, a gente não consegue viver, às vezes. Será que o homem vai tomar iniciativa? Vai marcar um date? Vai marcar um restaurante legal? Então, assim, eu também sou igual a você. E eu tinha essa dificuldade, porque eu queria marcar o lugar que eu queria, entendeu? Eu armava tudo. Eu falei, mas peraí, eu não sei nem se ele tem essa iniciativa, se ele vai me propor isso. Então, é por isso que é importante, às vezes, a gente, né, dar uma brecada e dar uma de sonsa. Assim, ai, não sei, ai, sou tão delicada. Mas não que a gente é sonsa, entendeu? É pra perceber algumas atitudes, pra ver se não tá... Aí volta no relacionamento tóxico, pra ver se o cara não é um princeso da Disney, entendeu? Não quer roubar o seu vestido. Sim, passar o seu gloss. Gente, mas até o príncipe da Disney, ele buscava no cavalo, né? A gente não pode aceitar, menos. Não aceite mesmo. Não faça igual eu buscar o boy na porta de casa. Ô, gente, eu vou contar um bafo pra vocês. Eu namorei um boy. Não dê nomes, não dê nomes. Não posso ser processada. Namorei um boy, ele fazia dividir gasolina, gente, pra me buscar. Ele falava assim, vamos rachar? Eu tinha que dar 5 pro boy me buscar. Entendeu? Que humilhação, gente. E aí ele fala... é bem feia, amiga. Amiga, mas eu saía também, E né? na hora de pagar a conta? Amiga, ele é tão pão duro, fazia dividir as coisas, entendeu? Tudo era dividido, até gasolina. E ele ainda falava assim, eu não gosto de mulher interesseira. Meu filho, você tinha um golzinho 2000, entendeu? Pelo amor de Deus, não posso citar nomes, mas toca em banda. Gente, já namorou, já dividia gasolina, tinha um golzinho, toca em banda. Entendeu? Eu não sei de nada. Eu vou cortar esse pedaço, tô brincando, não vou cortar esse pedaço, Não hein? falei nada, uai. Não falei não. Quem usar carapuça aí, porque tá com, né? Tá devendo. Ó, quer já ir pro o último tema? E aí depois a gente faz uma... E Aninha, fala, Aninha. Ela tá aí, Conta uma bafo. experiência aí que você teve que pagar pro boy. Verdade. Gente, Fala sobre isso. Fala, Aninha, Olha, agora. meu ex-noivo. Era ex-noivo. Ela dá nomes. ela que dá nomes. Ó, CPF e tal. Ex-noivo. Fala o CPF dele. Em off eu passo pra todo mundo stalkear. Quero prints aí. Então, quando a gente voltou, eu tinha saído do emprego. Tava recebendo seguro, as coisas, tudo. Que eu quero ir no cinema. Tô sem dinheiro. Eu pago o que eu quero ir. Ou você vai comigo, ou então... Aí ele ia. Quando eu comecei, eu falei assim, peraí, só eu que tô bancando? Eu falei assim, tô sem dinheiro também. Ele começou a dar... então tá, vamos ficar em casa. Assim, quer ficar em casa? Tchau, querido. Ai, amiga. Eu tô indo, você fica. Sabe, não, para. Ó, eu vou trazer, assim, o que eu penso sobre isso, porque é polêmico. É polêmico no sentido, assim, homens, muitos, né, vão interpretar. Nossa, que é interesse mesmo. E que, então só vou chamar pra sair se eu tiver dinheiro pra pagar. Então, às vezes, eu até deixo de chamar pra sair. Mas o chamar pra sair, uma mulher também que está interessada, que está... no mesmo nível que você, ela vai sair pra comer o cachorro quente da esquina. Ela não vai não precisa ser lá no restaurante top, lá no Iguatemi de japonês, não. Ela vai sair pra ir a algum lugar com você. E o que significa
a minha visão, o que significa pra vocês. O que significa o provedor de pagar pra gente, pra nós mulheres? Mulheres maduras, que sabem o que quer, que estão procurando relacionamentos, porque sim, pode ser ter o interesse daquela que quer ficar tirando selfie onde tá com você, onde você levou, o carro que você tem. Mas o provedor nosso, de mulheres maduras, significa que ele tem condições de bancar uma família. Condições de reerguer, de vocês crescerem. É isso que significa o provedor na parte financeira pra nós. Então não é o interesse, porque o que é nosso, o que é seu vai ser nosso, o que é meu vai ser nosso. E assim, pra mulheres maduras. Então identifique também você, homem, com quem você tá saindo, porque daí você tá saindo com uma interesseira, com uma menina padrão OnlyFans, e aí você quer escutar o quê? E aí você quer escutar o quê dela? Você quer escutar Mas, assim, não. Eu já vi muitos vídeos falando assim, eu que banco ela, só porque pagou um jantar. Cachorro quente do... Pagou um cachorro quente, eu que banco. Não, esse Agora do bancar é sim. demais. Ô, gente, o homem que fala... A mulher, assim, quando ela Acha, mostra decide meus sair boletos, com falar o isso pra cara, mim. a mulher quando decide sair com o cara, ela tem todo um gasto. Sim, Maquiagem, roupa, cabelo, a depilação, tudo. Então, assim, o mínimo é pagar um cachorro quente. Mas sabe, se for o caso. amigo, o que Agora, eu assim, acho? Sai, paga um cachorro quente, aí Ela é interesseira. já quer levar pro motel pra tentar Eu abanganhar a só tenho menina. uma frasezinha Tá com só. alguma coisa, ela tá te devendo. Ô, gente. Deixa eu só fazer um complemento ali na Lilian, rapidinho. O tampa da frigideira. O que é meu, o que é seu é nosso. Exatamente. Só preciso falar isso. Quem é que ia falar? Eu ia falar. Fala, amor. O que eu percebo? O homem que fala que a mulher é interesseira, né? Essas coisas assim, é porque é aquele homem que não tem realmente nada, mora com a mãe. Porque assim, o homem que é provedor, o homem que tem, né, uma vida estabilizada, ele nunca vai falar isso, porque ele sabe que nós mulheres... Ou quer prover, né? Exatamente, família, porque quer- sabe que nós mulheres já temos esse fardo de, assim, de cuidar da casa, dos filhos. E é caro, gente, sair com vocês, tá tudo arrumadinho, assim, que vocês gostam, né? Que vocês gostam. É caro, cabelo, cílios, unha e tudo mais. Agora, falar que a gente é interesseira e você não ter nada, vamos parar pra pensar, né? Exato. Eu ia falar uma frase assim: se você me chamou pra sair, você já tá me devendo. Diva. Adorei! Vai dar corte! Posta no Vai! Instagram. Repete, por favor! Vai, olha pra câmera lá e Olha fala. pra câmera Homens. com um olhar bem. Vou até pegar minha taça. Isso. Homens, se você me chamar pra sair, você já está me devendo. Isso vai dar tanto corte! Mesmo que seja o Adão. Entendedores entenderão. Quem tá aqui entendeu. O Adão também entendeu. Vamos pro último. O peso de agradar todo mundo. Nossa. Esse fui até eu que escolhi. Então vai, amiga, solta. Começa. Não, eu sou uma pessoa que eu tento agradar todo mundo. Eu tento agradar todo mundo. É uma coisa minha. Minha mãe fala, isso é ruim. Minha mãe acha que eu sou ruim, mas não é. Ela não vê esse meu lado. E eu gosto de agradar todo mundo, eu gosto de presentear, gosto de agradar. Me sinto bem, me sinto feliz fazendo isso. Só que eu sou uma pessoa, por mais que eu tenha mais de 40, eu não consigo identificar quando eu tô sendo usada. Eu agrado. Nossa, isso é E sou muito usada por ser boazinha, por ser legalzinha, sabe? Então, isso me machuca. Então, na hora que eu vi os tópicos lá, eu falei, isso é uma coisa que me machuca, porque eu sou a pessoa que eu não consigo falar não. Eu sei que eu tô errada, já tentei, mas às vezes, assim, na maioria, eu não consigo falar não. Vamos. Vai, sabe? E eu tô me matando por dentro, mas eu não eu quero agradar. Uhum. E isso acaba me machucando. Isso em relacionamento, tanto é que fiquei casada há bastante tempo. Teve os altos e baixos, mas teve uma hora que eu falei, não, agora acabou. Isso no último, que foi pouco tempo, mas mesmo assim, eu não consigo falar não. Eu falo sim pra todo mundo, na grande maioria das vezes. E na hora do sim, eu tô me machucando e eu não consigo mudar isso. Mas é uma coisa assim, eu gosto de agradar todo mundo. E sou muito, muito, muito usada de alguma forma nessa parte. Duas coisas que se eu puder acrescentar, porque foi experiência.
Primeiro que, assim, eu aprendi que quem eu sirvo não vai ser a mesma pessoa que vai me servir. O universo, Deus vai me retribuir, vai trazer aquilo. Porque nós também somos feitos, né, enquanto seres, para servir, para agradar, para ajudar o próximo. Então, você está fazendo o seu papel. Só não espere e crie expectativa em cima daquela pessoa. Mas olhe sempre ao seu redor em momentos de dificuldade. Ou quando você precisou também de alguém te servir. Teve alguém? Então, você está sendo reconhecida por aquele servir. Agora, esperar daquela mesma pessoa, não. Porque essa mesma pessoa, aí vem o segundo ensinamento que eu tenho comigo. Essa mesma pessoa, normalmente você estava sendo útil para ela e não querida. Isso. Quando você é querida, a pessoa te retribui, te ajuda quando ela puder. Do jeito que ela puder também, né? Cada um da sua forma. Mas, normalmente, nessas situações, a gente é útil para aquela pessoa. Então, tanto que são círculos que se passam rapidamente pela sua vida. Por que tem inúmeras amigas, inúmeras pessoas que saem e entram? Porque em determinado período você foi útil para ela. Aí, no momento que você não é mais útil, ou não é porque você não quer mais servir aquela pessoa, porque às vezes você não tem mais a condição de agregar. Você já agregou tudo que você podia lá. Ela tá em outro círculo, ela tá em outra pessoa. Porque as conexões dela é só quem pode servir. Aí você não serve mais. Eu acho que o pior de tudo é, como você iniciou, você disse, o peso de agradar todo mundo. Olha o nome disso, olha o peso. Pega esse fardo e coloca em cima das tuas costas, Van. É isso que você tá fazendo. Porque o peso é muito pesado, porque você tá priorizando essa outra pessoa em vez de você se priorizar. Quantas vezes eu fiz isso? Entendeu? Então, realmente aquela a gente volta ali na solidão do autoconhecimento, de se permitir até onde o teu eu é mais importante e aprender sim a falar não. É verdade. Porque pesa muito e no seu coração, entendeu? E o outro, ele não quer nem saber. Se a gente não estabelecer limites, os outros estabelecem limites na gente. Então, o peso de agradar a todo mundo é real. Dica: tira esse fardo, filha, coloca na cabeça da outra pessoa, carrega você. Não. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque como eu sei me posicionar, as pessoas falam que eu sou grossa. Eu ouvi a vida inteira, a Mayara é grossa, a Mayara é muito sincera. E posso te falar? Eu amo ser assim, porque eu sei me posicionar e eu sei falar não. Se você não gostou, vai tratar na terapia. Não é sobre mim, é sobre você. Mas assim, Vai tratar na terapia. mas Um cartão do terapeuta. Porque a Mayara é assim. Eu não preciso te agradar. Eu preciso ser a Mayara e me agradar. É egoísmo? Exatamente. Não acho. Se amar nunca é egoísmo. Mas assim, nunca é tarde pra começar a falar não. Ai, que lindo, exato. verdade, Nunca é arrasou. tarde. Eu também. Eu não falava não pra ninguém. Eu tava numa escola de dança. E assim, e o pessoal da escola, a dona da escola, eu sabia que essa fragilidade. E vinha e abusava mesmo, assim. Ah, faz isso. Aí eu não fazia. Eu ajudava ela na secretaria, a dar aula para educar pro pessoal autista. Então, assim, nunca consegui falar não. A Cissa, você conheceu, minha madrinha de dança, falei assim, ó, você tem que começar a falar não. Vem comigo que no caminho eu te explico. E foi, assim. E agora eu pego e falo. Assim, não quero. Ah, me ajuda? Não tô afim. O não é libertador, empresta teu cartão. Eu falei assim, Não. muito menos. Muito Me dá menos. sendo o teu cartão aí, vai. É viciante. Amiga, eu acabei de vender uma aliança pra levantar dinheiro, só pedi meu cartão. Aquele passa muito. Eu não esqueço. Mas eu acho que é exatamente isso. É difícil no início, mas depois é libertador. Não Você vai é? tirar esse peso. No começo não é fácil, mas acredite. E nem vai... é ser uma pessoa assim que só fala não, deixar de ser quem você é, né? Porque tá na sua essência, ser boa e tal. Mas é reconhecer, né? Quem merece, quem não merece. É isso que eu ia falar. Você não deve se sentir mal por ser assim. Mas você tem que ter como posso dizer? O discernimento. Perceber quem tá usando isso, usando você. E não tá sendo uma pessoa legal, você recíproca, aquela pessoa é minha amiga. Então você não tem que mudar, eu vou mudar. Não, você tem que ser do jeito que você é, saber usar o não e
e ver quem realmente reconhece e vai retribuir isso. Então você não se sinta mal em ser assim, eu agrado, gosto de fazer. Porque eu também sou assim, eu me identifico com você. Mas hoje, igual você, eu tive que passar por muita coisa, muita frustração com amizade, relacionamento, família. Pra mim entender que assim, eu vou continuar sendo essa pessoa, até por pessoas que às vezes não vão ser gratas, mas hoje eu consigo falar não por certas coisas. Faz isso. Olha, não vou poder. E eu não me sinto mal hoje, porque eu sei que a gente se sente mal, sabe? É um caminho, né? Isso. Você tem que acostumar. Exatamente. Não é de um dia pra noite, Não. assim. Mas o não, ele vai te libertar. E você não precisa mudar. Você vai começar a perceber aquela pessoa assim, não foi Sim. recíproco e tudo mais. E você vai ver, as Não, coisas vão assim, melhorar. e Se até se a pessoa for companheira, for parceira, beleza, vamos lá ajudar, assim. Mas se for, assim, você perceber que ela só tá te usando, dá um não, assim, mas bem assim, não. Ele não tem, assim, é um gostinho a mais ali, então... É o tirar o peso mesmo. Tirar o né? peso. Igual a Mari falou. É tirar o peso mesmo. Não, depois no off, aqui se eu contar a história, uma grande massa vai falar, eu sei quem é, sei quem é, sei quem é. Desse não tem como não falar nomes. No off eu vou contar uma historinha pra ela. Mas é a história do podcast. Do podcast. Então, nessa eu falei sim, caí do cavalo, mas depois Deus abriu várias janelinhas pra mim. É já sei. aprendizado. Foi um belo aprendizado. Mas E eu o pior, tenho o pior é que eu sei. Você sabe. Eu acompanhei de perto. Mas eu posso te falar, Pode, tudo amor. que não te desafia, não te transforma. Arrasou, não. Então, é difícil mesmo. Persista, Diva. insista que você vai conseguir. Isso Fale mesmo. não. Não, mas essa historinha, essa historinha que depois eu vou contar no off. Querem saber? Me manda um pix que eu conto. Vende a aliança do ex. Gente, eu preciso colocar gradinha lá pros gatos, tá? Hashtag Agora é o fica a próximo dica. tópico que a gente escolheu é o tópico dos print. Eu separei aqui. Ah, tá, vamos lá. Meu Deus. Vamos dar prints. Tópico dos prints, fala, pode falar, que agora eu já sabe. Isso aqui. É só entre amigas. Ah, tá. Isso é só depois. Mas vamos, rapidinho. A Gia abriu no Insta, né? Uma que a gente pergunta. Qual foi o que mais chamou a atenção desses todos? Porque eu vi que muita gente falou, mas teve algum que, pra gente não ficar vários, estender muito, qual foi o que chamou mais atenção? Tem um ou dois, assim, pra contar? Tem. O que chama mais atenção, que a mulherada fica incomodada, é do homem que quer dividir a conta, gente. Se deu o que falar de restaurante. Você vai mandar o meu corte. Me chamou para sair, já tá me devendo. Eu acho assim. Que o homem que vai ter um date, né? Que quer lá, eu vou sair com... Primeiramente, se você não tem condições, né? De pelo menos pagar um date, não namore, não convide. Mas a mulher interessa... Então, assim, é tudo que a gente tava falando aqui. Gente, mas se decidam. Vocês falaram que o homem não convida. Agora vocês Não. falaram que também não dá pra convidar se não tem dinheiro. Então vocês não vão ser convidados. Isso é quando chega naquela pequena parcela de homens que convidam. Aí já... Não, é uma pequena parcela. Então, aí ferrou. Agora não vai ter mais. Assim, Tinha convite, agora tá tem que ter difícil, dinheiro. né? eu acho assim. Os dois não vai rolar. Vamos lá. O homem, por exemplo, ele não precisa ser rico, mas, por exemplo, se ele tem condição de pagar um cachorro quente, então convide, olha, vamos ali no hot dog. Beleza, eu vou entender. Agora, o cara, às vezes, cria uma expectativa na mulher. Aí teve um caso que me contaram no Instagram que foi assim. Ele convidou a minha amiga para ir no restaurante japonês, fez o convite, ele me contou. Não, eu vou te buscar. Buscou. Chegou lá, na hora de pagar a conta, ela virou e falou assim... Ele virou e falou assim, não tenho dinheiro. Ele chamou pra ir no japonês, Exato. ele só queria experimentar. Exato. Aí eu pensei, ela falou assim, eu paguei Ai, pra mas não que passar absurdo, vergonha. Mas assim, gente, eu acho que isso aí não é nem um homem e não tem cabimento. Tem que ser conversado. O cara podia ter falado, olha, eu tenho condições de te levar no cachorro, quem você quer ir comigo? Legal. Aí você vê as atitudes do cara. Então você vai falar assim, nossa, o cara, eu sei a condição dele, beleza. Agora, esse tipo de situação, gente, pelo amor, não tem nem o que comentar, né? Não.
Mais alguma? Ficamos mudos. Mais alguém quer pontuar antes da gente finalizar? Eu acho que tudo é conversado, né? Então, assim, se não tem condições de pagar, propõe alguma coisa, gente. Tem tanta coisa ao ar livre, vamos dar uma entendeu? volta, vamos não sei o que lá. E é conhecer e saber se você... Empresa, né? se vo- Tem uma empresa. Tem vários entretenimentos. Uma água de coco. E é você ser sincera e mostrar pra ela aquilo que você pode oferecer. E se ela quer aquilo pra ela, todo mundo tem o direito, gente. Se eu quero aquilo pra mim, não, eu quero um cara rico. Então, Exato. eu quero um cara que consegue me suprir, me entregar algumas outras coisas. Então pronto, a base de tudo é a sinceridade. É a sinceridade. E o homem, graças a Deus, chegou nessa mínima parcela que convida. Hoje eles são só no chat GPT, minhas amigas falam. É tudo conversante, não é Nossa, mais ficante, é Amiga, conversante. se chegar no chat mas assim, GPT mas já pra tá no chegar- lucro. Pra mim é pra só chegar ao coraçãozinho. Eu ponto não de sei o que eu faço com tanto conversante. coraçãozinho no story. Homens, melhore, por favor. Pra chegar ao ponto de conversante, a mulher que tem que chegar nele pra chegar no ponto de conversante. Vai ter que ter uma parte 2 desse podcast. Então, era o que eu ia falar. é o Fala aí seguinte. dos seus coraçõezinhos nos seus stories. O que você tá A Van fazendo? arrasa. Ela tá falando de panela de tampa aqui, mas ela arrasa, viu, gente? Tampa de frigideira. Eu sou uma frigideira. É porque você tá querendo Tramontina. Sempre. Assim, tanta marca. Ó, eu vou falar uma coisa assim, tipo assim, se eu quiser, tipo, sair, tem pessoa pra sair, isso tem chovendo. Mas eu não quero, eu quero uma pessoa pra mim, eu quero uma pessoa que eu não Que cheguei não- que você quer saber um futuro. Exatamente, eu não quero tirar, vamos casar, vamos ter filhos. Não, não é isso. Ah, não, eu quero. Não, ela Eu sim, quero. eu não. A minha frigideira. Frigideira é o seguinte, Calma, amiga, tampa vai da aparecer. frigideira. Não quero casar, nada. Eu quero ter um namorado, cada um na sua casa, mas tipo, final de semana fica cada um junto. Mas não, falar que casar que é filho, já passei por isso, já fiz a minha parcela, já paguei minhas dívidas. Não, tá? É tampa da frigideira, por isso é frigideira. Ah, Ela quer casar, eu não. Então, já não, casei. eu quero falar por quê? Só um pouquinho sobre isso. Porque eu brinquei aqui e tal. Não, eu quero. Isso também é uma coisa que assusta. Aquela mínima parcela de homens que chega a chamar pra sair. Eu, como sei o que eu quero, logo no começo eu já deixo claro o que eu quero. Eu não quero perder o tempo dele, não quero perder o meu, eu nem tenho tempo pra perder. Eu tenho uma filha, eu tenho minhas coisas pra cuidar, você também tem. Então, assim, por que eu vou ficar fazendo você perder teu tempo, teu dinheiro comigo? Se você não quer a mesma coisa do que eu. E aí, quando você é muito sincera também no começo, no outro, nunca Assusta. mais você tem mais mensagem, entendeu? Porque, é a louca desesperada pra casar. Não, eu só tenho um objetivo. Eu não quero casar também no final do ano, ou sem conhecer a pessoa, não. Só que eu quero perder o meu tempo, gastar o meu tempo com quem tá... vale a Ó, pena. Mesmo objetivo. mas Quem assim, quer chegar no mesmo lugar que eu. eu acho que você quer casar no começo do ano que vem, né? Na Basílica. Eu quero casar lá, o que tem? É linda que Na Basílica? A Basílica. Cid, me peça em casamento, tô esperando. Não! Pera, calma. Deixa eu colocar na... Ó, Cid, tô esperando esse pedido, viu? Tem muita, tá faltando isso pra você tem ser muita assim. madrinha aqui. Tem muita gente querendo pegar o buquê. Ó, hein? Tô esperando. Cid, você foi intimada, eu não tenho nada a ver com isso. Mas- Tem que vir aqui no podcast me pedir em casamento. Oh, nossa, Cid! Bom. Então, assim, um resumão é tanto o homem quanto a mulher, né? Ser claro, ser coerente, né? Ter consciência daquilo que você tá fazendo com a pessoa, né? Pra você não ser tóxico, não se envolver em relacionamento tóxico. Porque as mulheres também podem, né? Ser tóxica ali em alguns momentos. Todo mundo pode ser, é do ser humano. Então, seja consciente pra você não se envolver ou não ser aquela pessoa. Não gastar o tempo, não gastar o dinheiro do outro, né? Então, é clareza. É simplesmente clareza e todo mundo tem o direito. Sinceridade é tudo, gente. Tudo. Seja real, seja sincero. Falamos sobre ser real, que é com relação a comparações. Seja sincero com a pessoa que você tá conhecendo. Porque tem muito homem que fala assim, porque a mulher tá desesperada pra namorar. Mas fica cheiro de mensagem, de esperança, entendeu? Aí depois fala que mudou, né? Exatamente. Porque isso também é muito comum. Eu acho assim, as pessoas gostam de ser enganadas. Começa de um jeito, todo fofo, toda fofa, amorosa, aí depois muda no caminho. Igual, eu, por exemplo, eu não cozinho, não lavo roupa do meu marido Adoro e que você várias gosta. outras coisas. Lembra, Maiara criança? E, cara, eu sempre falei, ele casou Arrasou. sabendo. E
Tem uma mãe aí de um amigo que uma vez falou assim: nossa, mas eu nunca vi. Tadinho dele. Pois ele virou pra ela e falou assim: não, eu sempre soube, eu admiro ela pela mulher que ela é. Mara. Arrasou. Mas isso aí. Também não tem gêmeos, né? Mas isso, amiga, é um homem que é homem mesmo, é um homem de verdade. Porque eu também não cozinho, não faço. Eu tenho empregado em casa, mas é porque eles não estão buscando uma mãe. Eles querem uma companheira. Uma companheira. Entendeu? Ótimo. Então, o nosso papel aqui não é de empregada doméstica, é de companheira. Não confundam feminino, Isso. né, com empregada. Não é isso. Ó, tampa da frigideira, eu não cozinho. Ela não cozinha, ela é cara, viu, também, viu? Eu já estou avisando que eu não cozinho. Já tô avisando, já fique consciente disso. Venha com um cartão iFood. Vem com Cartão Black. iFood. Crianças, é o seguinte, minhas mulheres, eu vou fazer uns... Lu, foi perfeito isso aqui. Pena que você não estava, mas pensa no podcast que rendeu corte bom. Essas mulheres juntas fizeram um regaço. Eu amei. Quero fazer o convite novamente. Vou, assim... Depois peço uma autorização, né? Mas eu achei que rendeu. Foi excelente, foi lindo, foi maravilhoso. E vou falar assim... Depois a gente vai ver certinho a data... Pra não ficar muito próximo um da outra. Quando for marcar, eu vou pedir para as meninas, todas elas, abrir... A gente escolheu um tema aqui. Não sei se vocês perceberam. Eu coloquei para elas 20 opções, cada uma escolheu. Então, o próximo eu vou falar assim para vocês. Quando eu tiver a data certa, já tô avisando os telespectadores, cada uma vai abrir no seu Instagram uma caixinha de perguntas para escolher. O pessoal vai escolher o tema e mandar para vocês. Legal. Então, Legal. vocês vão trazer um tema pra gente discutir. Certo? Certo. Pode ser assim? Que aí o pessoal também vai tirar as curiosidades deles. O a gente povo vai também discutir. gosta de hablar. O povo também gosta de falar. Participar. Eu achei lindo. Eu quero que vocês agora passem, se puderem, as redes sociais. Tudo bem pra vocês? Sim. Tá, então vamos começar aqui com a Aninha, aqui do meu lado. Aninha, sua rede social, por favor? O Instagram? Sim. É Aninha, com 2 N's, _82. Gi, pode passar? Claro, meu é Gi com H, Salvione. Me segue lá que eu tenho muitos bafões para contar. Maravilhosa. Advogada maravilhosa. Dica de direito. Li? O meu é Lilian, _ do Oliveira. Letra D, Oliveira. Ma? O meu é Maiara Mancin, com 2 N's de navio no final. Tá, bom, o meu todo mundo sabe, né? A gente marca. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar a rede social de todo mundo. Tá? De repente, mas tá com H, tá sem H, não sei o quê. Então, pra facilitar a vida de todo mundo, tá lá na parte da descrição. Tá? Meninas, eu amei tudo, amei os comes, os bebes, agora tem a resenha. Vou contar pra elas umas historinhas, elas vão eu tô contar. saindo. A outra vai viajar aqui. E eu quero fazer um agradecimento meu particular, que sábado, retrasado, a gente tá gravando isso na quarta, o episódio sai na sexta. Sábado, dia 17, foi meu aniversário. Eu convidei essas meninas. Algumas já faziam parte da minha vida já tem tempos, agora outras já foram entrando um pouco mais recente. Mas nós muitos nos identificamos, né? Muito. Foi muito. Eu tinha amizade com a Mar, aí a Lilian eu conheci, não faz muito, faz um ano. Essa que eu conheci faz uns 3, 4 meses. A Aninha eu conheci o ano passado. E as 5... Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. As 5 se conectaram lá no meu aniversário. E lá foi assim, gente, vamos marcar um dia um podcast? Você comentou, né? Sim. Vamos! E acabou dando certo, porque a minha casca de bala, a Lu, tá agora no compromisso. Vamos falar, vamos gravar? Vamos! Eu já mandei mensagem pra elas, já gostaram da ideia? Então, eu estou fazendo um pedido novamente para vocês voltarem aqui. Eu achei lindo. Com certeza. Rendeu muito. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com as histórias de cada uma, com tudo que foi discutido. E as dicas de cada uma, porque foi, assim, sensacional. E muito obrigada pela amizade de vocês. Muito obrigada mesmo. Tudo maravilhoso. E, gente, só agradecer. Foi perfeito. Pra mim foi perfeito. Amamos. Não tinha que... Obrigada, Van, você também, Geral. pelo convite. E isso só mostra realmente aquilo que você é, a luz que você traz, porque você conectou pessoas,
uma amizade, uma conexão. A gente já até falou, vai ser o primeiro de muitos. A gente vai Vai ser o começar, primeiro de muito. vai começar Ah, a se encontrar na casa, vai sair. Então, assim, as relações, as pessoas também têm que estar abertas, né? Porque quando a gente fala de, não surge oportunidade, não surge convite, mas você sempre também tá ali fechadinha, né? No seu mundinho e tal. Então, também fique aberta às novas conexões, novas amizades, novos ambientes. É o tal do network. O tal do network, se Ali- propor. Ali, a Mar, eu conheci sábado no teu Eu aniversário. também conheci todo mundo hoje. No sábado, já- só A gente conheci- já fazia um tempinho mais, né? A Mar, aí chegou lá com uma esposa. Chegou primeiro. Cadê? Eu falei assim, tá chegando, calma aí. Eu cheguei primeiro que aniversariante, Chegou, gente. ela chegou primeiro que Acredite, aniversariante. eu atrasada, que vocês me conhecem. Manda mensagem, assim, já dei a acolhida nos dois ali, né? Então, Verdade. Não, e eu que não conhecia ninguém, já peguei esse aqui de fotógrafo, tirou 59 fotos. Mas foi uma conexão gostosa, Nossa, né? muito legal. Foi, e vocês perceberam... mas você tá não, e no fazendo novelinha. aniversário ainda, a Eva chegou toda, É, né? Encapada, de repente tirou, ui! Mas, ó, vocês perceberam que realmente foi, ó, cada uma tem o seu rolê, cada uma na sua vida. No aniversário, todas se conectaram e vocês viram como foi uma conexão tão boa que o aniversário foi sábado, nós estamos uma quarta-feira gravando todas juntas nessa sintonia. Cada uma tem uma história de vida. E é muito bom, né? Você poder compartilhar. Já estamos marcando de fazer um rolê, já estamos marcando de cada, na casa de Quintou, cada hein? uma, sabe? É desse jeito. Tentaram sem mim, eu vou viajar. Não, mas Amanhã- não vai faltar amanhã tem oportunidade. barzinho. Amanhã tem Bora, Brasil. Bia, bora! Então, gente, aproveita essas oportunidades. Olha, quem diria que... Eu falei pra elas, gente, olha, no meu aniversário, que é uma coisa que eu não comemoro, eu não odeio meu aniversário, eu não Você nem ia comemoro fazer, aniversário, né? não ia fazer. Fiz por causa que uma pessoa me pediu, acabou... Bom, enfim, não No ia final- fazer. Você ganhou E no- várias no final do amizades, aniversário, amiga. levou banho de espuma. E aí, tomei um banho de espuma, e aí, olha só, as amizades que eu ganhei. Então, gente, abram seu coração para novas amizades, porque, ó, que nem eu, nesse momento meu, que eu estou voltando, olhando um pouco mais para mim, só hoje aqui, eu tava me arrumando e escutei já uma frase de uma maravilhosa aqui, que me falou, nossa, eu parei e falei, putz, é verdade, eu sou isso, por que eu tô pensando nisso? Então, sabe, são conexões, são coisas que acontecem do nada, e olha só, tenho certeza, assim, não tem como eu garantir, mas provavelmente amizades pro resto da vida. Com certeza. Fica a dica aí pra vocês E que nós estão somos a média das pessoas que nós andamos. Exato. Então, Exato. escolham muito bem quem Escolham anda com muito você. bem. Diva! Gente, então com essa frase eu vou terminar, concluir aqui. Já se inscreva no canal, ative o sininho, segue essas maravilhosas, porque elas vão fazer perto da próxima data, quando eu for gravar novamente com elas aqui. Eu vou colocar cada uma vai colocar uma caixinha, então você já pega e vai lá e já fica antenado, que eu ainda não sei a data, tá bom? Gente, beijo pra todo mundo, até semana que vem.